amigos do LACENEM, estamos aqui novamente e agora a gente vai dar prosseguimento, às reflexões sobre filosofia cristã. Tá? Na última aula a gente falou sobre Agostinho, que é um dos grandes marcos da filosofia cristã, tá? Da filosofia, do início aí da filosofia medieval também. Né? Quando Agostinho morre, já tem início, né? O pensamento medieval já começa a florescer, ok? E hoje a gente vai falar de uma era na história do pensamento, que é a era escolástica, que começa por volta do século 9, 10 depois de Cristo, que é diferente da patrística. A gente vai tentar compreender algumas diferenças, tá? Primeira diferença crucial. Na patrística, existe uma relação entre a fé e a razão, né? Isso é muito claro, mas uma dependência ainda muito grande da fé. Na escolástica, a gente vai ver uma audácia maior da razão de começar a tentar colocar, né, à prova, né, determinados conceitos que a teologia, que a religião, ela já toma como absoluto. Não que eles vão duvidar, mas eles pensam o seguinte: olha, determinadas coisas eu já acredito pela fé, mas eu quero saber. A razão tem que provar determinadas coisas. Vou dar um exemplo muito simples. A prova da existência de Deus. Para os patrísticos, essa não era uma questão muito importante. Né? Agostinho, por exemplo, já dava a existência de Deus como óbvia pela fé. Então, se isso já é óbvio, por que eu vou atrás de provar a existência de Deus? Mas os escolásticos, eles já acreditam em Deus pela fé, mas eles querem que a razão compreenda também isso, porque a razão é uma parte de mim. Eu sou fé, mas eu também sou razão. E a razão ela precisa compreender aquilo que a fé acredita previamente, ok? Então, atenção que agora a gente vai ver algumas provas da existência de Deus, tá? É um assunto que necessita de concentração, tá? Eu peço a concentração de vocês, mas antes vamos dar alguns dados gerais do que era a escolástica, beleza? Ok? Bom, vamos lá. Primeiramente, a palavra escolástica, ela vem de escola, né? Pertencente à escola, à instrução. O que acontecia, pessoal? O fundamento, tá, do método escolástico estava no ensino dialético que ocorria nas universidades medievais. Não sei se vocês viram isso já nas aulas de história, mas na Idade Média é que surgem as universidades. Sim, essa universidade aí que você está querendo entrar, ela surgiu na Idade Média. A Idade Média, ela não foi apenas um tempo que teve problemas religiosos, como muitos falam, mas também teve grandes avanços na área intelectual, ok? Na área intelectual, a gente percebe um grande avanço, que é o surgimento das universidades. Essa mesma universidade que você está doido para entrar, né, ela surge na Idade Média, ok? Essa mesma universidade que está todo mundo querendo ingressar para ter a sua formação intelectual e ser inserido no mercado de trabalho, surge na Idade Média. Okay? Em especial na época da escolástica, que era onde o ensino era propagado, o questionamento era propagado. Okay? Bom, você tinha dois grandes grupos de disciplinas, que era o trivium e o quadrivium. Trivium, você aprendia gramática, retórica e dialética. Né? Gramática, retórica e dialética. E no quadrivium você aprendia aritmética, geometria, astronomia e música. Ou seja, aqui eu preciso dominar, né, aquelas questões básicas da argumentação, tá? Eu preciso ter um domínio da língua. Aqui eu preciso já aprender a matemática, né, a música, aquilo que envolve mais cálculo, ok? Esses dois grandes grupos de disciplina compunham, portanto, o ensinamento medieval escolástico. Beleza? Bom, aí o que eu falei anteriormente, há um aprofundamento da proposta patrística de compreender a fé pela razão. Olha isso, pessoal. Eu já acredito, né, pela fé, mas a razão, ela tem que justificar a minha fé. Ok? O escolástico vai dizer, a razão ela não contraria a fé. Ela não vai contrariar. Tudo aquilo que ela descobrir, a fé já sabia. Mas a fé, ela me dá uma certeza psicológica. A fé não me dá uma certeza intelectual. Por isso que
nós somos sedentos por explicações. E vamos buscar essas explicações. Ok? Bom, influência do neoplatonismo de Dionísio, principalmente na mística. Influência também das ideias de Aristóteles, principalmente em Tomás de Aquino. Então a gente vê na escolástica um revigoramento das ideias de Platão e também das ideias de Aristóteles. Podemos dizer que Tomás de Aquino, que é um grande marco na filosofia escolástica, ele vai pegar as ideias de Aristóteles e cristianizar essas ideias e dar uma roupagem cristã a essas ideias. Santo Anselmo, que é considerado o criador da escolástica, o primeiro escolástico, né, ele vai pegar um pouco das ideias de Platão e Agostinho, né, e trabalhar da sua maneira. Ou seja, há uma investigação, há uma curiosidade muito forte, tá, nesses filósofos escolásticos. Aí aqui, uma frase de Anselmo de Cantuária, que é considerado o criador da escolástica, ok? Vou anotar aqui para que vocês não esqueçam. Tá? O criador, o pai da escolástica, é Anselmo de Cantuária, também conhecido como Santo Anselmo. Ok? Beleza? Não quero saber para crer, mas crer para saber. Olha só. Você já vê aqui uma diferença para aquela frase de Agostinho. Eu creio para saber. Então, o objetivo da fé é me levar ao conhecimento, né? Eu não posso buscar saber para depois crer. Não tem lógica isso para Anselmo. Para que eu vou buscar saber para depois crer? Por exemplo, aquela questão de só acredito vendo, né? Bom, mas aí depois que você viu, já não é mais uma questão de crença, você já sabe, né? Então, para Anselmo não faz muito sentido você querer saber e depois crer. Não, você já sabe, você não diz, eu acredito que esta caneta existe, você sabe que esta caneta existe, né? Então, eu preciso crer para saber. Porque a fé me leva ao conhecimento. A fé é o impulso inicial que me leva ao conhecimento. Chamava Anselmo essa fé de fé viva, a fé que busca o entendimento, que é diferente da fé morta, né? A fé morta é a fé que não busca o conhecimento. A fé morta é aquela fé daquele sujeito, eu acredito e não faz mais nada, acredito e não busca mais nada, só acredito e ponto final. A vida dele é inerte, a vida dele não é movimentada pelo conhecimento. Anselmo ele vai criticar essa visão. Correto, meus amigos? Ok? Bom, a partir de agora então, veremos o famoso argumento de Anselmo, tá? Esse argumento, eu vou explicá-lo, vocês num primeiro momento provavelmente vão achar complicado, mas depois eu vou tentar facilitar para vocês, beleza? Ok? Então, concentração, que a gente vai explicar aqui o famoso argumento ontológico de Anselmo, Anselmo de Cantuária. Vamos lá. O argumento ontológico é o seguinte, veja bem. Anselmo quis provar a existência de Deus. Para Anselmo, Deus já era uma realidade apreendida pela fé. Mas eu preciso provar que ele existe. A minha razão precisa compreender de uma forma inquestionável que Deus existe. O que ele vai fazer? Primeiro, ele vai tentar muitas e muitas vezes e não vai conseguir achar esse argumento. Depois, quando ele está cansado, né, já de procurar, eis que surge uma ideia, dá um lapso na mente dele. Então é isso. Como que é essa ideia? Bom, primeiramente, pela fé viva, eu vou buscar entender a realidade divina. A fé me impulsiona a isso. Segundo passo, o que se deseja provar é a existência de Deus. Beleza. Então, a minha fé vai buscar entender a realidade divina e, segundo passo, buscar entender, na verdade, como que eu provo a existência de Deus. Terceiro passo, eu preciso definir Deus.
muitas pessoas vão dar uma definição de Deus e podem dar uma definição errada. Então vamos definir o que é Deus. Aí Anselmo escolhe uma frase, né, uma definição que ele considera a definição verdadeira, a melhor definição possível de Deus. Deus é o ser do qual não se pode pensar nada maior. Ou seja, tudo que eu pensar, nada disso pode ser maior que Deus. Deus é o ser que é o máximo pensável. Nada eu posso pensar maior que Deus, ok? Bom, beleza. Uma coisa pode existir de duas formas, ou só no pensamento, tá? Ou no pensamento e também na realidade, ok? Bom, uma coisa pode existir de duas formas, ou só existe no pensamento, ou além de no pensamento está também na realidade, tá? Exemplo, esta caneta existe no pensamento e na realidade. No pensamento porque alguém pensou ela. Antes dela existir, alguém estava na mente de alguém. Na realidade porque vocês estão vendo, porque eu estou vendo, porque eu estou tocando. Tá? Agora, certas coisas existem só no pensamento. Por exemplo, um cavalo com asas, ninguém nunca viu. É só no pensamento que ele existe. Ok? Beleza. E o ser maior? Bom, vamos ver. O ser maior, para Anselmo, ele deve existir não só no pensamento. Porque se o ser maior existe somente no pensamento, ele não seria o maior. Né? Ele não seria o maior. O que é uma contradição. Logo, é necessário que o ser maior exista no pensamento e na realidade. Essa é a argumentação de Anselmo. Eu sei que está difícil, eu sei que é um pouco complicado, talvez muito complicado, vocês podem estar pensando. Mas vamos tentar facilitar. Eu vou facilitar aqui para vocês. Tá? Vou utilizar a roupagem que Descartes, um filósofo moderno, ele dá a essa explicação de Anselmo. Talvez fique mais fácil, ok? Quem é Deus para Descartes? Deus é o ser perfeito. Ok? Deus é o ser perfeito. Beleza? Bom, então daqui eu tenho duas opções. A opção 1 e a opção 2. Ou o ser perfeito existe, ou o ser perfeito existe, ou o ser perfeito não existe. Ok? Bom, vamos lá. O ser perfeito existe, a existência faz parte da perfeição. Não há nenhum problema disso, dirá Descartes. Agora, quando eu digo o ser perfeito não existe, segundo Descartes, isso é uma contradição. Porque se é perfeito, tem que existir. Né? A ideia de perfeição causa na minha mente automaticamente a ideia da existência. De tal forma que se eu digo o que é perfeito não existe, está faltando algo. Vou explicar melhor. O que é perfeição? Perfeição é aquilo que não me falta. É o todo. É quando eu já estou completo. Isso é perfeição. Né? Então se eu digo assim, o ser completo, se você gostou da aula, então curta e compartilhe. Olá meus amigos, minhas amigas, gostou dessa aula? Então acesse laquenem.com.br, assista o restante dessa aula e muito mais. Conheça o nosso método pragmático para o Enem 2015. São 600 aulas prioritárias. Sabe quanto custa? Você vai nem acreditar, R$1 por dia. Clique aqui e confira.